que esse seja o nosso desejo, de conhecer mais e mais, como acabamos de cantar. Irmãos, chegamos a mais uma exposição da palavra do Senhor, pelo favor dele, ofertado na vida da sua igreja, e para isso eu quero convidá-lo a abrir o Evangelho de João, no seu capítulo de número 4, onde estaremos expondo mais um milagre de Jesus, dessa série que damos início hoje pela manhã, e se estenderá durante mais alguns sermões. João capítulo 4, do versículo 46 ao 54. É a última perícope do capítulo. João capítulo 4, do versículo 46 ao 54. Diz assim a palavra do Senhor: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que lhe descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Amém. Pode sentar-se. Vai manter, como de costume, a sua Bíblia aberta. Aqueles que nos visitam possam também ser ajudados e auxiliados no acompanhamento desse texto. Estaremos orando para que o Senhor nos traga, como acabamos de cantar, clareza ao nosso entendimento. Oremos. Ó Senhor, após cantarmos, após louvar o Teu nome, após ouvir pelas leituras inúmeros feitos realizados pelo Senhor, e agora mais um feito que foi lido, nós queremos agora entender a Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, aplicar esta palavra às nossas vidas, fazendo com que não sejamos apenas meros espectadores e ouvintes, mas acima de tudo, ó Pai, nos encoraja a praticar aquilo que aprenderemos. Acima de tudo, nos faz entender por quais caminhos temos caminhado, nos faz crescer e amadurecer um pouco mais em mais uma exposição da Tua palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, rogamos o Teu favor, a Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, você já deve ter ouvido, ou mesmo você já deve ter falado a seguinte expressão: eu pago para ver. Estou pagando para ver. Com certeza você já ouviu isso, ou mesmo se você já falou isso, né? Meio que num tom assim de aposta, né? Eu pago para ver tal coisa acontecer. E essa é uma frase onde se mostra, pareça para muitos, confiança por parte de quem paga, né? Ou seja, quem se dispõe a pagar para ver alguma coisa acontecer, a gente olha e diz assim: rapaz, fulano está confiante, né? Para que essa coisa realmente aconteça, fulano tem certeza disso. Mas na verdade é uma frase recheada de incredulidade. Por quê? Porque para muitos só vale se pagar para ver. Você lembra do discípulo Tomé, que precisou tocar para crer? Assim somos como muitos semelhantes a ele. Às vezes nos falta fé, às vezes precisamos enxergar alguma coisa para dizer: realmente o Senhor fez isso ou aquilo. Quantos de nós, diante de desafios enfrentados pela própria igreja, não já dissemos: será que isso vai dar certo? E quantos de nós, ao vermos certas caras passando a conviver no nosso meio, não pensamos:
Será que existe aí uma conversão verdadeira? Lembra de Pedro, irmãos, que diante de uma situação difícil, chega a negar que conhecia Jesus, esquecendo das promessas que ele mesmo teria ouvido. Entende que a incredulidade não é algo típico somente da nossa geração. A Escritura está cheia de relatos de pessoas que não creram como deveriam crer, ou melhor, que duvidaram no momento que deveriam crer. E aí, por exemplo, você já imaginou receber uma ordem verbal de qualquer liderança sua, de qualquer, sei lá, o seu diretor, o seu coordenador lá no seu trabalho, o seu supervisor, e crer que o resultado viria? Alguém só lhe deu a ordem e você disse, realmente eu vou esperar porque o resultado vem. Você já imaginou esperar por um resultado na vida e sem mesmo ver nenhum gráfico, nenhuma planilha, nenhuma análise, ir para casa e aguardar o resultado? Parece ser difícil, né, irmãos, isso? Todos nós concordamos que isso seja difícil? Acho que sim. Muitos de nós precisamos de números, precisamos de dados para acreditar que tal coisa vai acontecer. Muitos de nós somos levados a pesquisas ou levados por pesquisas para entender que realmente tal coisa vai acontecer ou não. Na maioria das vezes nós necessitamos dessas garantias e vez ou outra nós mantemos um dos pés atrás, nós confiamos desconfiando. Essas e tantas outras expressões, irmãos, retratam um estágio da nossa fé, seja esse estado passado ou seja um estado que nós estamos vivendo, um estágio primário, um estágio infantil, algo semelhante ao que veremos no texto a ser exposto. Talvez você e eu, nós estejamos aqui há muito tempo, mas ainda a nossa fé é como a fé de uma criança, é como uma fé num estado infantil, que precisamos de dados concretos para podermos acreditar em algo vindo da parte do Senhor. Precisamos entender que a ideia central desse texto, irmãos, relata na verdade a cura do filho de um oficial. Essa ideia está em mostrar que a fé genuína, ela cresce à medida em que nós confiamos na palavra de Jesus, mesmo antes de vermos os resultados visíveis daquilo que dizemos acreditar. O que nós veremos a partir de agora é um relato de alguém que num curto espaço de tempo teve a sua fé aumentada pelo simples fato de crer na palavra. Mas nós veremos isso ao longo da exposição, né? Quando no versículo 46 o texto vai dizer assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, né? Ele volta à cidade que ele realiza o primeiro milagre, que foi exposta hoje pela manhã. A exposição foi feita hoje pela manhã, né? Onde da água fizera vinho. Ora, e aí ele começa, ele volta àquele cenário, e naquele cenário ele se depara, ou ele encontra, ou um personagem o encontra. E quem seria esse personagem? Um oficial do rei, o cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que lhe descesse para curar seu filho, que estava à morte. Era uma situação grave, era uma situação de urgência, de emergência, era uma situação desesperadora, era uma situação onde eu e você, que somos pais, faríamos a mesma coisa. Se soubéssemos quando os nossos filhos estão enfermos, quando os nossos filhos estão doentes, nós realmente não medimos esforços para corrermos atrás do remédio, do médico, do atendimento. E isso acontece, já aconteceu, e se não, vai acontecer, né? Se não aconteceu ainda, irá acontecer. Todos nós, diante de uma situação como essa, faríamos ou fazemos o que aquele oficial faz. Ele procurou ajuda, ele procurou a solução para o seu problema, e ele tinha um grande problema nas suas mãos. Esse camarada era oficial do rei, ele trabalhava para Herodes, aquele mesmo Herodes que era responsável, que foi responsável pela decapitação de João Batista e que estava ali no julgamento de Jesus. Esse camarada trabalhava para aquele governante, né? E ele busca Jesus num desespero desenfreado. O seu filho, ele estava à beira da morte, o texto relata isso. Ele estava com febre e provavelmente a febre era só um desses sinais, né? A febre era só um dos sintomas da sua enfermidade. O texto diz que ele vai desesperadamente em busca de socorro porque o seu filho estava próximo da morte. E ele procura a solução para o seu problema no lugar certo. Ele recorre à pessoa certa. E com certeza, irmãos, nós, pelo contexto da época, era uma pessoa de posição, era uma pessoa que provavelmente tinha recursos
para assistir à necessidade do seu filho, mas o desespero, a pressa, o texto não diz se ele já havia batido em outras portas, mas se bateu, aquelas portas não resolveram, se ele procurou outras soluções, elas não resolveram o problema, então ele vai desesperadamente em busca da pessoa certa, ele vai em busca de Cristo Jesus. Ele sabia a essa altura do campeonato de que Jesus ele havia realizado milagres, de que ele andava e por onde ele andava ele realizava milagres, ele realizava sinais, e com certeza a essa altura a sua fama já havia se espalhado. Então aquele oficial de Herodes sabia de que Jesus poderia sim resolver a sua situação, de que Jesus poderia sim trazer de volta a restauração da saúde do seu filho que estava ali prestes a morrer, né? Ele acredita que Jesus tem o poder para curar, mas a sua fé ela é inicial, ela está ali ainda iniciando, ele ainda está engateando no aspecto de fé. Essa fé era baseada na ideia de que Jesus precisaria estar fisicamente presente para operar um milagre. E essa fé ela é retratada pelos comentaristas como uma fé infantil, ou seja, ele acreditava que Jesus poderia curar, mas ele acreditava que Jesus só poderia curar se Jesus estivesse presente. Era como se o remédio ele não pudesse ser ministrado, ou a cura pudesse ser ministrada à distância, tinha que ser de forma presencial. Essa era a crença, era nisso que ele acreditava, era nisso que ele esperava. Interessante, irmãos, que essa caminhada duraria algum tempo, né? Essas duas cidades estariam ali a uma distância aproximadamente de 23 quilômetros, ou seja, demoraria tempo. Então provavelmente esse oficial ele se apressou em sair de casa na busca de Jesus, e provavelmente ele queria mais ainda que Jesus se apressasse no retorno. Você imaginar caminhar 23 quilômetros, não é um negócio que você pega um carro e em pouquíssimo tempo você está lá. Então aquele oficial tinha pressa, e provavelmente quando ele diz assim, descer a minha casa, né, existe aí uma questão geográfica, né, provavelmente a cidade que ele estava era um pouco mais baixa, daí a expressão descer até a minha casa. E aí, irmãos, esse é um cenário desesperador, é um cenário onde Jesus é procurado por alguém desesperado, é procurado por um pai ali que clama pelo socorro, que clama por uma ajuda, e que ele diz, Senhor, é agora, né? É aquela história de dizer assim, não espere não, meu filho está morrendo, vamos comigo, vamos até a minha casa. Nós não podemos descartar que o oficial ele acreditava que Jesus poderia curar, só que na cabeça dele, ele pensava que Jesus curaria, mas Jesus precisaria estar presente. Esse é o cenário inicial desse milagre que passa a acontecer a partir de agora, porque a exemplo de Jesus dando uma dura resposta a Maria, no texto que foi exposto hoje pela manhã, aqui aparece e surge aqui uma outra dura resposta. Jesus ele olha para aquele camarada e diz, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus ele chama a atenção, ele dá mais uma freada naquela situação que provavelmente estava ali acelerada, né? Existia pressa nessa ida de Jesus até a casa dele. Então Jesus ele com essa dura resposta, ele diz, opa, tenha calma porque eu tenho algo para lhe dizer. Se você não vir aqui um sinal e um prodígio, de modo nenhum você vai crer. Jesus ele não está falando pura e simplesmente da cura do seu filho. Jesus já está vislumbrando o coração daquele homem. Ele diz, opa, se você não vir nenhum sinal, você não vai crer. É um desafio, né? Ele desafia essa fé superficial do oficial de Herodes, que depende apenas de sinais e de maravilhas. Interessante, irmãos, que se nós voltarmos um pouco à leitura, nós vamos ver que Jesus ele já estava há algum tempo realizando muitos outros sinais, muitos outros milagres. E por ele fazer esse discurso, por ele trazer essa resposta dura, provavelmente ele já estava na situação onde as pessoas só o procuravam para ver sinais e milagres. Então Jesus olha para ele e diz, olha, se você não vir, você não vai crer. Se você não vir, você não vai crer. Jesus ele já estava descontente com essa situação. Mas aí a gente pergunta, o oficial, na verdade, ele creu ou ele não creu? Ele precisava ver para crer? Segundo Jesus, sim. Jesus diz, olha,
você precisa ver para crer. A sua fé, ela é rasa. A sua fé é algo infantil. Você não vai crer se você não vir algo. Ele está conduzindo o oficial a uma fé mais madura, que confia em sua palavra, sem depender de provas imediatas. E ele põe aquele oficial num teste difícil. Ele quer ensiná-lo a crer não por causa do milagre, mas por causa da sua palavra. E ele faz, irmãos, a sua estranha obra a fim de fazer a obra adequada. Ele procura trabalhar na vida daquele oficial. Ele procura dizer: olha, os sinais, eles existem, eles acontecem. Nós vimos aqui hoje pela manhã o propósito deles. Mas de forma específica para aquele oficial, Jesus queria que ele acreditasse, que ele cresce, não pelo sinal, mas pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. É uma forma estranha de trabalhar. Talvez aquela multidão, aquelas pessoas que estavam ali, elas quisessem, desejassem ver os sinais e ver os milagres, e ele não era diferente. Ele não estava indo ali numa condição diferente. Ele ouviu falar da fama de Jesus, ele ouviu falar de todos aqueles feitos, e ele disse: opa, é para lá que eu preciso correr, é a ele que eu preciso recorrer. E Jesus freia aquele oficial, dizendo: por que você só vai crer se vir alguma coisa? Essa é a situação que você está. E ele começa a trabalhar para que a sua obra naquele coração fosse a mais adequada. E aí, irmãos, nós não podemos julgar como incrédulo dos incrédulos aquele oficial. A gente não pode olhar para ele e dizer assim: que homem sem fé. Ele acreditava que Jesus podia curar, só que a sua fé ainda era rasa, ainda precisava amadurecer. Nós vivemos, irmãos, numa geração onde muitas pessoas não se contentam com a palavra somente. Elas querem sentir, elas querem acrescentar, elas querem reinventar a roda, elas querem criar novos cultos. A palavra não é suficiente. E nós vemos estratégias e mais estratégias sendo desenvolvidas em cultos, em igrejas que se dizem cristãs, para que essas pessoas elas venham ir além da palavra, ir além da pregação. São coisas que são acrescidas à palavra, como por exemplo, criar um clima, e nós já falamos sobre isso aqui. Se põe um fundo musical, se põe um pregador que fala lento e manso. Nós poderíamos fazer isso aqui, se nós deixássemos apenas essas luzes, se nós colocássemos aqui um fundo musical, se nós passássemos, se pedíssemos para vocês fecharem os olhos, se eu passasse a falar de forma mais calma e tranquila, se eu pedisse aos diáconos para deixar os ar-condicionados no 15, daqui a pouco estava todo mundo arrepiado. Daqui a pouco estaria todo mundo arrepiado, e um olharia para o outro e dizer: você sentiu, né? Você sentiu. Mas no final nós diríamos assim: deu certo, está vendo aí? Ó? O povo chorou, o povo sentiu. Isso é fácil de fazer, irmãos. Isso é fácil de fazer. Existe uma manipulação, porque nós vivemos uma geração onde para muitos a palavra não é suficiente. Estão tentando reinventar a coisa. Nós vemos aí aberrações que são chamadas de cultos ao Senhor, quando na verdade não passam de ajuntamentos de homens adorando a si mesmo e buscando no seu íntimo a compreensão para os seus dilemas. É um triste fim para essa geração, irmãos. Será um triste fim para eles. Interessante é que nós reformados, um dos 5 solas, o sola escritura, foi posto não apenas para eliminar as arestas da tradição dentro da igreja, mas para mostrar a muitas gerações que a palavra de Deus deve ser a única regra de fé e prática vivida pelo povo de Deus. Este sola traz como os principais pontos na sua defesa a autoridade exclusiva da Escritura, a suficiência da Escritura, a clareza da Escritura, ela explica ela mesma, e a interpretação interna, ou seja, como as peças, as passagens, elas mesmas vão se encaixando uma à outra. Nós não precisamos de acréscimos, nós não precisamos da tradição, como alguns precisam. A palavra de Deus, ela é única, ela deve ser a nossa única regra de fé e prática.
Eu fico triste quando eu vejo, eu sigo aí algumas igrejas nas redes sociais, eu fico triste quando nós vemos alguns anúncios, né, essas telas que se colocam geralmente nos domingos convidando as pessoas, né? E aí muitas das telas tem lá reunião de adoração, né, reunião de louvor, e a gente não vê nada sobre a palavra de Deus, a gente não vê nada sobre o texto que vai ser exposto, a gente não vê uma temática, a gente vê lá mãos erguidas, a gente vê uma parede preta, um fundo preto, né, uma fumaça. E a gente diz assim, se a própria tela não fala daquilo que vai acontecer lá, imagina o que realmente acontece lá. Nós somos de uma geração, irmãos, onde igrejas co-irmãs desprezam a palavra. Basta você ouvir alguns pregadores desses mais conhecidos nossos, situações deles irem pregar em outras denominações, e existe muito mais louvor do que pregação. Existe muito mais apresentação do que pregação. Nós desprezamos, nós que nos dizemos reformados, muitas vezes desprezamos o sola escritura, ou seja, precisamos entender que ela é suficiente. Nós precisamos sair daqui sentindo algo, sim, sentindo que a palavra nos falou, desprezando qualquer arrepio, qualquer emoção, qualquer sentimentalismo. Mas o que nós precisamos sair daqui é com a certeza de que ouvimos sim a voz do Senhor. Haverá momentos em que sairemos daqui sorrindo, haverão momentos que sairemos daqui chorando, haverá momentos que sairemos daqui pensantes e perderemos o sono. E se isso acontecer, precisamos dar glória ao Senhor, porque Ele continua a falar pela sua palavra. Não precisamos, irmãos, de acréscimos, não precisamos aqui de teatro, coreografia, cenário, figurino. A palavra nos é suficiente. Interessante que essa dura realidade é jogada àquele oficial quando o Senhor diz: se você não vir algo, você não vai crer. Sua fé, ela precisa ir além disso. A sua fé, ela está pautada somente naquilo que se pode comprovar. Creia na minha palavra. Era nesse status que Jesus queria que aquele oficial chegasse, que ele pudesse crer em sua palavra, e é isso que acontece. Só que antes disso acontecer, o versículo 49 diz: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ele ainda está com o objetivo da sua viagem em mente. Ele quer a todo custo que Jesus o acompanhe, ele quer a todo custo que Jesus vá com ele. Ele acredita ainda que a presença de Jesus se faz necessária para que aquela cura ela viesse a acontecer. Nós percebemos esse pedido aqui desesperado, que a saúde física, nós vemos aqui que ela estava correndo perigo. Aquele menino estava para morrer, aquele jovem estava para morrer. A morte, ela seria uma realidade a ser enfrentada por aquela família, caso o socorro não surgisse. O luto provavelmente seria inevitável. Eu fico a imaginar aqui a expectativa daquela família, talvez com a demora do retorno, né? Alguém sai em busca do socorro e você fica ali com o doente ali sob os seus cuidados. E é lógico que quando isso acontece com a gente dá um remédio para o menino, a gente fica: eita, a febre ainda não passou, né? Será que não vai passar? E a gente é levado por essa angústia. Dificilmente a gente medica ou leva ao médico e descansa e relaxa. Nós nos assemelhamos com esse homem. Ele ainda estava no desespero: Senhor, desce comigo agora, antes que o menino morra, antes que o meu filho morra. Nós podemos extrair aqui dessa fala, irmãos, como andam os nossos pedidos diante do Senhor quando apresentamos os nossos filhos diante dele. O que é que nós pedimos? Nós pedimos sobre a sua saúde, nós pedimos ou oramos sobre as suas profissões, sobre o seu casamento. Quantos de nós aqui, na verdade, rogamos ao Senhor que possa criar no coração dos nossos filhos temor a Ele, que possam crescer em estatura e em graça diante do Pai, que os seus pés venham a trilhar os santos caminhos, que as suas mãos não se percam na escuridão do mundo, que não venham a se alimentar das guloseimas e banquetes desse mundo, como tem sido as nossas orações em favor dos nossos filhos, sobre o que apresentamos, os aspectos desta vida que muitos ainda acabaram de chegar, né? Nós temos ali a mais nova visitante da igreja, ou melhor, o mais novo membro da igreja,
né? Está ali Gregor e sua família, e pela primeira vez, né, Gregor? Ela está vindo, né? Os irmãos vão fazer uma fila ali no final para ver ali a pequena Luísa, era isso que eu ia dizer. Mas que orações nós fazemos em prol dos nossos filhos? Sobre o que pedimos para eles? Nós pedimos que o Senhor, que eles cresçam. Nós pedimos que, independente daquilo que eles se tornem, eles sejam homens e mulheres de Deus. Nós pedimos que eles jamais venham se desviar dos caminhos, porque a palavra está sendo implantada. Sobre o que nós pedimos? E quanto aos filhos? Nós não vemos muitos casos registrados na Escritura onde filhos apresentam os pais ao Senhor. Geralmente nós vemos o contrário. São pais que recorrem ao Senhor em favor dos filhos. Mas, para nós filhos que já somos um pouco crescidos, que tipo de oração nós fazemos em prol dos nossos pais? O que pedimos ao Senhor como bênção para os nossos pais? É saúde? É sabedoria? É a conversão? Você tem orado nós filhos, temos orado pelos nossos pais? Muitos, na fase adulta, chegam a desprezar os pais. E precisamos ter cuidado com isso. Se ele for crente, honre seu pai. Se ele não for, também honre seu pai. Mas se ele não for crente, você tem motivos de sobra para apresentá-lo diante do Senhor. Para que, se ele for um escolhido, o Senhor o converta. Para que o Senhor o converta. Nós podemos extrair isso dessa breve fala, dessa preocupação do oficial, em que a saúde física do seu filho pudesse ser restaurada. Mas além da saúde física, irmãos, nós precisamos pedir que o Senhor tome conta da alma dos nossos filhos. E aí, depois dessa dura resposta recebida pelo oficial, ele recebe uma curta ordenança do Senhor: vai, teu filho vive. 4 palavras. Vai, teu filho vive. Que ordem! E o texto diz: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Não existiu aqui mais insistência da parte daquele homem. Ele pensava uma coisa, mas ele sai dali completamente, com o seu pensamento completamente diferente. Ele pensava em sair daquela situação carregando Jesus, mas ele sai sozinho. Só que diante dessa dura palavra do Senhor, a fé daquele homem, ela tem uma transformação. Apesar de sua preocupação, o oficial, ele aceita a palavra de Jesus. E ele crê, e ele volta para casa, mesmo sem ver o milagre. Naquele momento, esse ato demonstrou o início de uma fé que confia na autoridade de Jesus e não somente na sua presença física. Aquele homem voltaria sem a presença de Jesus, mas voltaria com a promessa de Jesus. Aquele homem voltaria ali com um milagre. Os seus olhos ainda não estavam vendo, mas ele já cria que o seu filho já estaria saindo daquela situação de enfermidade. Nós percebemos aqui, irmãos, que a vida ela foi restaurada pela palavra de Cristo. A vida daquele jovem foi restaurada pela palavra do Senhor. A presença física de Jesus, ela não foi necessária, mas a sua palavra foi suficiente para que aquele jovem escapasse das portas da morte e que pudesse ter a sua saúde ali restabelecida. E nós precisamos entender que assim como o oficial atendeu a voz do Senhor e o milagre aconteceu, irmãos, assim é o pecador ao ouvir essa mesma voz. O milagre também acontece. A restauração das enfermidades da alma, elas são curadas quando o pecador ele ouve a palavra
de Deus, quando ele ouve, ele entende a mensagem do Evangelho, as boas novas, essas enfermidades, elas são curadas. Os ossos quebrados pelas pancadas do mundo, esses passam a serem colados. As feridas abertas pelas algemas do pecado passam a serem saradas. E aí precisamos concluir, irmãos, que o maior milagre ainda continua a acontecer. O maior milagre é quando os olhos e ouvidos se abrem ao som da doce voz de Cristo, chamando esses doentes ao arrependimento, chamando essas ovelhas perdidas, chamando esse perdido ao caminho. O Senhor continua a realizar milagres. Ele não habita mais pessoalmente, mas Ele deixou a sua palavra, e nós cremos que ela é suficiente para transformar qualquer indivíduo, para transformar qualquer um que está à beira da morte, para transformar qualquer um que está condenado, que está aprisionado, que está acorrentado. É essa palavra que liberta, é essa palavra que salva, é ela que restaura. É a palavra, é a mesma que aquele oficial creu, e um milagre aconteceu. E o interessante, irmãos, que esse milagre, ele sai da esfera apenas do jovem que estava enfermo, e nós veremos ao passar do texto, que esse milagre ele alcança toda a sua casa, ele alcança toda a sua família. Versículo 51 diz: já ele descia, crente, ele voltou crente de que o milagre já teria acontecido, crente de que a palavra do Senhor era suficiente. Quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Imaginemos a situação, irmãos, 23 quilômetros de distância. Ele havia saído, provavelmente estaria demorando a retornar. Então, era um homem de posses, era um homem que tinha empregados. Provavelmente a família disse: não, vão lá ao encontro dele, diga que o menino já está bom, diga que não precisa mais trazer Jesus. E os servos assim fizeram, encontraram ele no caminho. Anunciando que o seu filho vivia. Que notícia boa, hein, irmãos? Como é bom nós esperarmos aquilo que a gente anseia, né? Aquela boa notícia que tanto nós esperamos, o alívio que sentimos quando o resultado é esperado. Que sensação, irmãos, é muito bom. Talvez se nos colocássemos no lugar do oficial, nós sentiríamos a mesma coisa. Sabe aquele negócio, alguém vindo lhe dar uma notícia boa, você diz: nossa, que bom. Aí você se alegra com eles, você se alegra com aquele que foi o portador da boa notícia, da boa nova. A questão é que essa boa notícia, juntamente com a resposta dos servos, não trouxe apenas alegria àquele coração. A gente há de entender, irmãos, que uma fé agigantou-se naquele homem. Ele não sabia como encontraria o seu filho, se ainda doente, se melhoraria com dias, mas uma coisa ele sabia: o seu filho não morreria naquele evento, porque o Senhor disse: o seu filho vive. Ele não sabia se ia chegar e a febre ainda estaria diminuindo, ele não sabia que situação, ele só sabia e creu nisso, que o seu filho não morreria naquele evento. Morreria depois, mas naquele evento o Senhor havia dito para ele: vai, o seu filho vive. Era um milagre sendo realizado. Era um milagre sendo realizado. E é interessante, irmãos, quando o pecador ele ouve a palavra e ele crê, não lhe fica claro o que lhe acometerá ao longo da vida, quantas doenças surgirão, quantas crises ele vai enfrentar, quantos altos e baixos, mas uma coisa ele tem a certeza: o Senhor o salvou de toda a condenação que pesava sobre ele. Quando nós, pecadores, fomos alcançados pela palavra do Senhor, quando os nossos corações foram transformados, não nos foi garantido que viveríamos num jardim de flores. Não nos foi dito quantos altos e baixos, quantas crises enfrentaríamos. E talvez você esteja enfrentando isso. Mas uma coisa é certa: seja com crise ou sem crise, seja em cima ou seja embaixo, seja, como Paulo diz, em toda e qualquer situação, uma certeza nós temos: o Senhor nos tirou do pior prejuízo na vida de alguém, que é a condenação, que é a perdição das nossas almas.
Essa é a certeza que nós devemos ter. É nisso que devemos confiar. A Escritura ela nos chama para termos essa certeza, essa convicção. E o interessante é que aquele oficial, mesmo crendo, ele resolveu tirar a prova dos 9. Ele resolveu comprovar. No versículo 52, então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Ele não estava duvidando. Ele já tinha voltado do encontro com Jesus crente de que aquele filho não morreria. Mas quando vieram dar a boa notícia, ele resolve conversar com eles e disseram: qual foi a hora que ele melhorou? 1h da tarde. Ele reconheceu ser a mesma hora que ele estava com Jesus. Quando Jesus disse: vai, o teu filho vive, foi a mesma hora que o menino melhorou. Quando os servos confirmaram que a hora batia, a fé do oficial se fortalece, se expande para toda a sua casa. Esse progresso, irmãos, na fé ilustra que essa fé ainda inicial, ela pode se desenvolver com a experiência da fidelidade de Deus. Quantas das vezes você já orou e o Senhor lhe respondeu? E essa resposta era aquilo que você estava esperando. E você diz: nossa, funciona mesmo esse negócio de ter fé. Funciona mesmo. O Senhor atendeu a minha oração. E você duvidava? Você ainda duvidava que o Senhor atende às nossas orações? E aí, quando a vontade do Senhor ela casa com a nossa necessidade, nós dizemos: nossa, que coisa boa, que bênção. Isso só vai alimentando ainda mais a nossa fé. Nós passamos a acreditar ainda mais. Assim como creu o oficial. Interessante, irmãos, que esse milagre não alcança somente o jovem, mas alcançou toda aquela casa. Todos aqueles corações, eles passam agora a crer na palavra do Senhor. Eles não viram a presença de Cristo, mas eles entenderam que o milagre foi proveniente da palavra do Senhor. A família creu por ter visto o milagre se colocar de pé. O oficial não precisou ver para crer. Ele não precisou ver para crer. Interessante, irmãos, que nós ouvimos recentemente aqui na nossa igreja sobre a responsabilidade que os chefes de família têm e devem ter no tocante à condução de todos os membros da sua casa ao conhecimento de Cristo. Provavelmente aquele homem relatou a sua conversa com Cristo. Provavelmente aquele homem relatou: olha, eu precisava que ele viesse, mas ele não veio. Ele disse apenas a minha palavra. Um milagre está aqui. Toda aquela casa creu, toda aquela família creu. Os serventes talvez, ou os seus servos também creram. E nós, irmãos, no tocante à condução dos nossos filhos, à condução da nossa casa, a levar os nossos a conhecerem Cristo, com certeza, o oficial fez exatamente isso. Ele fez com que aquela família conhecesse aquele que com o poder da palavra realizou aquele milagre. Interessante que outros exemplos surgem na Escritura, como o carcereiro de Atos capítulo 16, ele fez a mesma coisa. Tendo sido ensinado a respeito de Cristo, ele não apenas foi batizado, mas toda a sua casa foi batizada. Outro exemplo nas Escrituras é registrado em Lucas, no capítulo 19, quando Zaqueu, por exemplo, foi interrogado, foi confrontado pelo próprio Cristo, quando ele disse: hoje houve salvação nesta casa, querendo dizer que os membros da sua casa deveriam ser trazidos à mesma fé. Aquele oficial, ele volta não somente
com o resultado da sua prece atendida, mas ele testemunhou ali o poder da palavra de Cristo. E a Escritura diz que a sua casa creu. A sua casa agora passa a crer na palavra do Senhor. E o texto parte para a conclusão: foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. E aí João destaca que esse é o segundo sinal realizado por Jesus em Caná, reafirmando que os sinais visam revelar sua identidade como Messias e fortalecer a fé em quem Ele é. Lembra o que a gente viu pela manhã, né? Que isso estaria presente em todos os milagres. Os milagres serviam para Cristo se revelar como Messias, serviram para que Deus fosse glorificado. Uma casa ali passa agora a crer no poder da palavra do Senhor. É o Senhor sendo glorificado. Uma família agora se rende. Não só o jovem que fora curado, mas outros. Como aplicar esse texto, irmãos? Um milagre às nossas vidas. As aplicações, elas têm a ver com a fé daquele oficial, sobre a forma como ele chegou, sobre a forma como ele saiu. E aí nós precisamos nos perguntar: quantos de nós não professamos que cremos no Senhor, que cremos em sua palavra, mas somos seletos com textos que nos agradam e desprezamos outros que nos afrontam ou que nos mostram os pecados? Por que fazemos isso? Por que dizemos ser a palavra do Senhor suficiente para as nossas vidas, mas a gente não a tem por inteira e completa para as nossas vidas? A gente seleciona aquilo que a gente gosta de ler, né? Porque muitos de nós dizem: não gosto desse texto, né? Esse texto vai falar sobre o meu pecado, esse texto vai me desmontar, esse texto vai trazer a verdade sobre a minha vida. Por que nós fazemos isso? Quantos de nós, irmãos, flertamos? Eu falo de nós não só aqui, mas no geral, né? Quantos de nós que dizemos ser cristãos flertamos com a ideia de que a Bíblia ela realmente precisa ser atualizada? Quantos assuntos tidos como polêmicos nos dias de hoje são evitados, mas que a própria palavra já aborda e já mostra a solução para esses dilemas, para essas situações que para nós parecem ser delicadas e a gente evita falar, mas a Escritura já tem ali a receita para esses dilemas, para esses problemas, sejam sociais, sejam emocionais, sejam de que esfera for. A Escritura é a solução. Nós somos desafiados a crer plenamente na palavra do Senhor e dela não se envergonhar, irmãos. Pelo contrário, ela deve ser a nossa arma para enfrentarmos as lutas desse mundo e principalmente enfrentarmos o inimigo das nossas almas. Mas por que desprezamos a Escritura? Porque não empunhamos como realmente a nossa armadura para enfrentarmos o que o mundo nos afronta, ou como o mundo nos afronta. Aquele homem creu plenamente na palavra e no poder daquela palavra. E porque nós muitas vezes duvidamos dessa mesma palavra, porque muitas vezes nos comportamos, irmãos, como um incrédulo, ou mesmo achamos que temos pouca fé. Se isso acontece, não nos resta outra coisa a recomendar uma maior intimidade com o Senhor, buscando uma dependência ao entregar e esperar. Aquele homem entregou o problema ao Senhor e ele descansou. Provavelmente ele não voltou com a mesma pressa, porque a solução, o milagre já havia sido feito, ele só ainda não tinha visto. Mas aquele filho já havia escapado da morte. Ele creu nisso. Talvez o caminho foi repleto de angústia, de pressa, de ansiedade, mas o retorno, ele retornou com o coração tranquilo, ele retornou com o coração confiante, porque ele creu na palavra do Senhor. E essa mesma confiança, essa mesma tranquilidade, ela deve existir nos nossos corações, se dizemos crer nessa mesma palavra do Senhor.
mas já nós que cremos, que já constituímos família ou mesmo que desejamos, resta-nos compartilhar o impacto da fé com a nossa casa. Resta-nos instruir aos nossos quanto às verdades que devem reger as nossas vidas, assim como aqueles ao nosso redor, irmãos, dando nós testemunho real daquilo que um dia nós juramos. Fazemos isso, nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Daí a pergunta: como aumentar a minha fé? Como passar a crer ainda mais? Romanos capítulo 10, verso 17, traz uma das respostas. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você quer ter mais fé? Qual a importância você dá à pregação? Que importância você dá à palavra do Senhor? Você quer aumentar a sua fé? Que apego você tem, que apego nós temos com essas verdades? Com que realidade nós a aplicamos no nosso dia a dia? Nós precisamos voltar os nossos corações, irmãos, à palavra, à sua pregação, ao seu ensino. E por fim, nós esperamos ver o resultado daquilo que nós pedimos ao Senhor. Talvez a sua resposta fosse: é lógico, é óbvio que nós esperamos ver o resultado daquilo que nós pedimos ao Senhor. E aí nós confiamos ao ponto, irmãos, de somente crer em sua palavra quando Ele nos diz: vai, o teu filho vive, ou vai, eu estou contigo. Ou ainda: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Essas e tantas outras verdades o Senhor nos garante. Só que por vezes o que nos falta é fé. Mas são essas e outras verdades que nos encorajarão a crer no ide do Senhor. Vai, o teu filho vive. 4 palavras e um encontro inesquecível na vida daquele oficial fizeram com que ele voltasse dali um crente. Fizeram com que ele voltasse dali uma outra criatura, crendo na palavra do Senhor. É isso que nos falta. Você crê que a palavra do Senhor, ela é a sua única regra de fé e prática? Então por que ainda beber de tantas outras fontes, irmãos? Se essa é uma fonte inesgotável. Por que ainda tantas dúvidas? Por que ainda bebemos de tantas outras ciências? Por que ainda procuramos respostas em tantos outros lugares? Quando temos a oportunidade de, como teve aquele oficial, de irmos à pessoa certa, de irmos à fonte certa. Por que tantos atalhos nós pegamos? Se o Senhor, Ele está disposto a ouvir a voz do seu povo, se o Senhor está disposto a atender os corações quebrantados e contritos. Sola Escritura. Aquele oficial não conhecia esse conceito ainda, mas ele colocou em prática. Somente a palavra foi suficiente. Que seja assim com cada um de nós. Ó Senhor, queremos te louvar mais uma vez, porque mais um milagre foi exposto, mais uma situação onde o Senhor agiu poderosamente, mudando a realidade física daquele jovem, mas mudando a realidade espiritual de toda aquela casa, com a tua palavra. Que sejamos crentes, como foi aquele oficial, que não duvidou, que voltou o caminho, mas voltou com o coração esperançoso, porque a palavra lhe preencheu o coração, porque a palavra lhe deu certezas, porque a palavra lhe trouxe vida, não só para a vida do seu filho, mas para toda a sua casa.
Nós te louvamos, ó Deus, porque essa palavra que foi proferida àquele oficial, poderosa para mudar aquela situação, ela continua sendo poderosa para mudar situações nos dias de hoje, para mudar corações corrompidos, para mudar almas encarceradas, para transformar realidades e para salvar. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de tê-la, de poder empunhar esta palavra, mas ao mesmo tempo te pedimos, nos ajuda a sermos crentes convictos desta palavra para nossas vidas, ó Pai. Nos auxilia, nos ajuda a entendê-la, a compreendê-la, nos auxilia, ó Deus, a viver por esta palavra. Esse auxílio que te buscamos e queremos sair da mesma forma que saiu o oficial, crendo na palavra do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor como forma de